Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós faremos a análise das diagonais de um hexágono regular partindo da trigonometria. Usaremos simetria e utilizaremos o software GeoGebra para comprovar os valores. Então, vem comigo. O hexágono ABCDEF é regular. Isso quer dizer que todos os lados são iguais, né? E seu perímetro é de 48 centímetros. Perímetro, soma de todos os lados. Do vértice A, saem 3 diagonais. Ele quer saber qual é a soma das medidas dessas 3 diagonais. Bom, então em uma análise inicial, né, se o perímetro é igual a 48, todos os lados são iguais e o hexágono tem 6 lados, nós temos que 48 dividido por 6 vai ser igual a 8. Isso quer dizer que cada lado do hexágono é igual a 8 centímetros. Então, primeira informação, cada lado igual a 8 centímetros. Outra coisa que nós podemos observar também é que o hexágono ele tem 6 ângulos, né? E qual seria o valor de cada ângulo desse? Então, primeiro nós podemos partir do princípio de que a soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180 graus, né? Como o hexágono tem 6 lados, né? Você vai ter 6 menos 2 vezes 180. E puxando aqui a calculadora, né? Nós vamos ter 4 vezes 180, o que dá aí 720. Então, isso vai ser igual a 720 graus. Isso é a soma de todos os ângulos. Mas quanto que vale só um? Então, isso seria o ângulo interno, né? Você vai pegar a soma de todos eles, dividido pelo número de lados. Então, você vai ter aqui 720 graus dividido por 6. Isso vai ser igual a 120 graus, tá? Uma outra maneira de ver isso. Então, cada ângulo desse, quando eu precisar, será igual a 120 graus, tudo bem? Por exemplo, aqui, todos, tá? Então, cada um deles é igual a 120 graus. Então, nós agora vamos fazer a construção dessa figura no GeoGebra e vamos analisar do vértice A, que seria esse, ó, desse vértice A, as 3 diagonais que partem dele. Então, vamos lá. Então, nós queremos um polígono regular de lado 8, né? Então, de A até B tem que ser 8. Por isso que eu saí do 0 e vim aqui até o 8. Ele tem que ter 6 vértices, né? Para que seja considerado um hexágono. Posso tirar aqui essas grades, malhas, né? Isso aqui não me interessa. Vamos reposicionar aqui os vértices. E para ficar igual à questão, eu vou começar nomeando aqui esse ponto de ponto A até dar a volta completa, tá? Então, vai aí do ponto A até o ponto F, né? Ele dá a volta completa. Então, a primeira diagonal que nós poderíamos analisar seria essa diagonal que liga aqui os pontos A e C, que eu vou escolher aqui uma cor para ela. Então, de A até C, nós vamos colocar aqui uma cor azul. E aí, lembrando que nós sabemos essa distância de A até B, que vale 8, né? De B até C, que vale 8. Nós também conhecemos cada ângulo desse, né? Então, esse ângulo nós sabemos que vale 120, né? Então, esse ângulo vale 120. Então, se você olhar só para esse triângulo ABC, para você dar essa medida aqui em azul, você poderia usar lei dos cossenos, né? Seria uma primeira ideia interessante você utilizar a lei dos cossenos e nós vamos fazer isso. Mas a gente vai mostrar uma outra maneira de chegar ao tamanho dessa medida azul mais simples. Mas primeiro vamos analisar por lei dos cossenos. Então, o que é que eu tenho? Uma medida azul que está de frente para o ângulo de 120, que é o valor que eu quero, e eu tenho dois lados que medem 8, o ângulo é 120. Então, vamos lá para a lei dos cossenos.
Então, nós queremos essa medida AC, que nós vamos chamar de x. Esse ângulo é 120. Cada medida dessa é 8. Então, bora de lei dos cossenos. Então, x quadrado, 8 quadrado, 8 quadrado, 2 vezes 8 vezes 8, vezes o cosseno de 120. Então, x quadrado, 64 mais 64, menos 2 vezes 8 vezes 8, 64. O cosseno de 120, nós já sabemos que é menos o meio. Seria o cosseno de 60 negativo, né? Pelo fato de estar no segundo quadrante. Vai embora aqui o 2, né? E aí nós ficamos que x quadrado é igual a 64 mais 64, menos por menos dá mais 64. Então, x vai ser raiz quadrada de 64 vezes 3, né? Então, vamos ter aqui 64 vezes 3, que é 192. Então, x é 192, e isso vai ser aproximadamente, vamos de raiz quadrada, né? Raiz quadrada, 13,86 aqui aproximadamente. Então, 13,86 aproximadamente. Centímetros, né? Que é a nossa unidade. Então, nós acabamos de descobrir um primeiro valor, né? Só que a gente acabou utilizando lei dos cossenos. Mas vamos tentar observar essa questão de uma maneira mais simples, caso você não quisesse usar a lei dos cossenos, tá? Então, seria uma outra maneira de resolver. Vamos voltar lá no GeoGebra. Então, no GeoGebra, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui os pontos B e E. Percebe que gerou aqui uma interseção, né? Então, vamos identificar essa interseção. Ele está identificando aí pelo ponto G. Informações importantes por simetria. AG e GC têm a mesma medida, né? Isso quer dizer que se eu descobrir a medida AG, automaticamente eu descobri a medida GC, já que elas são iguais. Outra coisa interessante, esse ângulo todo do vértice A, todo, nós já sabemos que é 120. Mas se você observar, FAC, ele mede 90 graus, né? Vou mostrar isso. FAC, então olha aí, ó, mede 90 graus, né? Isso quer dizer que se esse ângulo todo é 120, esse ângulo aqui vai ser 120 menos 90, que é 30. Vamos provar que é 30? GAB. Então, nós temos aqui que esse ângulo, 30 graus. Mas você poderia ter visto de uma outra maneira mais fácil. Por exemplo, no ângulo B. Percebe que esse ângulo todinho, que vale 120, ele foi dividido pelo segmento BE em duas medidas iguais. Então, metade de 120 é 60. Então, eu poderia dizer que ABG vale 60, né? É claro que vale 60, porque se aqui é 30 e aqui é 90 por simetria, né? Posso até indicar BGA, né? Como ele vale 90, você tem aqui, aí você pode olhar agora só para o triângulo BAG, né? Ó, olha só para o triângulo BAG, vou dar um destaque aqui nele, BAG, vamos botar um verde aí. Pronto, então olha só para ele. Então, olhando só para esse triângulo, o que é que eu percebo? Que se eu quisesse essa medida AG, eu poderia olhar para o meu ângulo de 60 graus, né? Então, AG, que está de frente para o ângulo de 60, e eu estou olhando só para o triângulo verde agora, ele é cateto oposto. E AB, que é igual a 8, que está de frente para o 90, ele é hipotenusa. Então, para descobrir AG, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seno de 60. Seno de 60, cateto oposto, que é AG, dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, vamos fechar esse cálculo. Então, aqui seria a nossa outra maneira, né? Então, seno de 60 é AG, que é o cateto oposto, que é o que eu quero, dividido pela hipotenusa, que é 8. O seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Isso quer dizer que AG
é igual a 8 vezes a raiz de 3, aproximadamente, é 1,73, dividido por 2. Então, esse valor será aproximadamente igual a 8 vezes 1,73 dividido por 2. Será 6,92. Porém, o que eu quero não é AG. Bora voltar. O que eu quero é justamente de A até C. Só que a gente já viu que G é ponto médio. Isso quer dizer que de A até C é o dobro do que é de A até G. Então, nós vamos ter que de A até C é o dobro do que é de A até G. Então, nós vamos ter 2 vezes 6,92, que, claro, vai dar 13,86 aproximadamente, como a gente já sabia, né? Então, essa medida x, né, já está muito bem definida. E aí, essa é a nossa primeira diagonal analisada. Mas a segunda diagonal que eu vou analisar, que seria aqui, ó, ligando esses pontos de A, fazer de verde, de A até E, estou fazendo feio aqui, mas já já vai ficar bonitinho. Eu não vou precisar calcular de novo, porque se tu olhar com carinho, é fácil ver que de A até E tem a mesma medida que de A até C, né? Por simetria. Então a gente não precisa fazer esse cálculo de novo. Automaticamente eu já vou dar a resposta. Então, de A até E, não faz sentido você fazer isso de novo. Isso aqui tem a mesma medida de A até C, que nós já sabemos que é 13,86 centímetros, né? Por simetria, a gente não precisa fazer esse cálculo novamente. E daí nós vamos finalizar calculando a diagonal AD, que de fato é o nosso segundo trabalho de verdade, porque essa segunda diagonal aqui já era, tá? Bom, então a minha diagonal AD, que nós vamos representar aqui em vermelho, né? Que seria a última para a gente fechar a questão, ela está ligando aqui de um vértice até um vértice oposto, né? E por construção, a gente já está até vendo aqui, né, que a resposta é 16, porque ela representa justamente o dobro da medida do lado do hexágono. Se a gente traçar outras diagonais, por exemplo, BE, né, é suficiente para a gente perceber que aqui existe uma interseção, e eu poderia fazer isso aqui, ó, ok? Você tem um círculo circunscrito a um hexágono, poderia fazer essa diagonal ligando BF, mas aí o que é que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que eu estou gerando 6 triângulos. E é fácil ver que esses 6 triângulos eles são equiláteros. Por quê? Porque se o ângulo B é 120 e cada ângulo vai ser 60, a mesma coisa vai ser com o ângulo A, que todo é 120, e a AD divide em dois iguais, vai ser 60. A mesma coisa vai ser com esse ângulo determinado aqui por BAHA, porque se dois valores são iguais a 60, o terceiro, claro, será igual a 60 também. Então, nós vamos ter o ângulo ABH, BHA e HAB. Então, os três ângulos aí medem 60 graus. Isso quer dizer que o triângulo é equilátero. Ora, se o triângulo é equilátero, os três lados são iguais. Dessa forma, a medida de A até H tem que ser 8, né? E a medida de B até H tem que ser 8 também, porque isso é um triângulo equilátero. Ora, por simetria, H é ponto médio de AD. Isso quer dizer que HD também será igual a 8. Conclusão: quanto vale o segmento AD? 16, sem precisar fazer cálculo, né? Então, como ele tinha dito aqui, ó, segmento AD igual a 16, como a gente já sabia, né? Então, agora nós temos condições de concluir a questão, porque agora nós vamos somar as três diagonais que ele pediu. Então, concluindo a questão, né? Nós sabemos que essa medida azul é 13,86, a medida verde também
13,86, tudo em centímetros. Essa vermelha deu 16. Então, para concluir a questão, vamos chamar de K, né? Simplesmente nós vamos pegar esses valores e somar. Então, vamos ter 13,86 mais 13,86 mais 16. Então, resposta da questão, 43,72 centímetros, como queríamos demonstrar. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.